Então você decidiu se juntar com um grupo de amigos e partir em aventuras no mundo dos RPGs. Mas que sistema utilizar? Que livros ler? Talvez você encontrou em algum sebo por aí uma cópia de Mini GURPS, ou talvez o clássico dos clássicos Dungeons and Dragons, mas essa aqui é a edição 3.5 que ninguém gosta. Ou talvez você seja um jogador de RPGs brasileiros modernos de aventura e fantasia, como Tormenta 20, e você quer conhecer esse mundo. Ou talvez você goste de fantasia sobrenatural e mistérios modernos com RPG da Ordem Paranormal, e será que essa é uma boa pedida pro seu grupo? Ou talvez você queira a versão mais atual de Dungeons & Dragons 5ª edição, literalmente o RPG mais popular do mundo? Ou você encontrou por aí em algum lugar anime RPG? Que desgraça é essa? Eu comprei isso. É da Diamond Editora. Eu acho que eu nunca abri, mas não tem problema, porque talvez você encontrou naquele mesmo sebo, você encontrou uma cópia de Paranoia RPG, a distopia do futuro cyberpunk paranoico insano, que eu também nunca joguei, mas eu tenho uma cópia. Ou então você pegou Defensores de Tóquio, uma das primeiras edições, ou Defensores de Tóquio V, a 5ª edição, que saiu no Catarse e foi um tremendo sucesso, que também veio junto com o livro da Tormenta, um dos primeiros RPGs brasileiros de grande sucesso popular. E você tinha uma cópia de Out of the Pit, com monstros volcados para livros de fantasia, daqueles tipo faça sua própria aventura e jogue você mesmo. Ou então Utopia D10, que é uma revista que custou R$6. Eu também nunca abri esse, eu só comprei porque estava barato. Ou uma dos diversos kits iniciantes, como First Quest, Advanced Dungeons & Dragons 2ª edição, ou até mesmo Hero Quest, e você não sabe por onde começar. Bem, a verdade é que aqui no Guia da Aventura, a gente está aqui para ajudar você a dar os seus primeiros passos, e lembrando, todos esses livros que eu te mostrei, você não precisa de absolutamente nenhum deles. Olá, o meu nome é Araújo, criador do canal Caps Lock e também um dos produtores do Guia da Aventura, a nossa mesa de RPG aqui na Twitch e no YouTube, sempre trazendo para vocês uma nova grande aventura. Bom, você quer começar a jogar RPG e tem opções demais na sua frente, você não sabe por onde começar e o número de informações à sua disposição é simplesmente demais. E você se sente paralisado. Não sabe por onde começar, como dar o primeiro passo. A bem da verdade é que neste vídeo eu vou ensinar para você como fazer uma aventura que você pode fazer em um dia, aqui, agora, com um grupo de amigos. E tudo que você precisa é ler um pouquinho, preparar, seguir os passos que eu vou te dar, e hoje, esta noite, você pode se juntar com um grupo de amigos e jogar RPG. Aqui no Guia da Aventura eu vou me referir muito a Dungeons and Dragons, isso porque esse é o RPG mais formativo da minha juventude, mas tudo que eu vou explicar aqui pra você se aplica a literalmente qualquer sistema, desde fantasia medieval, seja alta fantasia como Dungeons and Dragons, ou baixa fantasia como O Senhor dos Anéis, ou até mesmo fantasia moderna como a Ordem Sobrenatural, ou fantasia futurista como Cyberpunk. Todos seguem a mesma estrutura de como se reunir. A primeira coisa que você precisa é acesso às regras. Nisso, eu posso dizer para você que é mais fácil começar por Dungeons & Dragons porque o SRD, o kit básico de regras, está disponível online, gratuito, oficial. É um pequeno caderno de 15 páginas que você pode adquirir com uma rápida pesquisa no Google e apenas localizar as regras básicas de Dungeons & Dragons. Não leva mais do que uma tarde para você ler e entender como fazer testes, construir um personagem ou até mesmo jogar o jogo. Até porque você não precisa construir personagens. Existem dezenas de kits prontos e fichas prontas na internet de personagens nível 1 prontos para os seus jogadores jogarem. A primeira coisa são os jogadores. Juntar os seus amigos que têm interesse em jogar uma aventura e alinhar expectativas. É importante que você converse com seus amigos e que todos saibam estar falando da mesma coisa. Que tipo de jogo nós queremos jogar? Que tipo de aventura nós queremos ter? Nosso grupo não quer pensar em nada, apenas rolar dados e se divertir? Essa é uma opção completamente válida e você pode sim se divertir dessa forma. Não existe jeito errado de jogar RPG. O único jeito certo de jogar RPG é quando vocês se divirtem juntos. Essa é uma experiência de criação de histórias colaborativa. Ninguém ganha, ninguém perde, não existe um fim predeterminado, exceto quando vocês não querem mais jogar. Esse é o verdadeiro poder mágico do RPG.
Você pode apenas se reunir com amigos, cada um traz pizza, bebida, cerveja, refrigerante, não interessa. Pode ser um grupo de adolescentes ou um grupo de adultos depois do trabalho. Pode ser 1 hora por semana ou 3 horas todo final de semana. Ou até mesmo todo dia, se você assim desejar. Pode ser no intervalo do seu trabalho ou nos finais de semana. Não interessa. Contanto que você possa se reunir com seus amigos com algum tipo de comprometimento, todos podem participar e trabalhar juntos. Uma vez definidas as expectativas e todo mundo saiba exatamente que tipo de aventura eles querem, e em vídeos futuros a gente vai conversar mais sobre os diferentes tipos de aventuras que você pode ter. Talvez você queira apenas invadir uma masmorra e coletar tesouro, tipo Diablo. Ou talvez você queira fazer uma investigação sobrenatural, intriga e mistério político. Tudo isso são opções. E é importante que todos os jogadores e o mestre saibam qual é a preferência do grupo. Se o mestre quer fazer uma grande aventura política de espionagem com quase nenhum combate, e todos os jogadores querem apenas bater em orcs com machados e espadas e lançar bolas de fogo, bem, as expectativas não estão alinhadas. E corre-se um alto risco de vocês não se divertirem. No entanto, se o mestre apenas quer jogar todo mundo numa masmorra hiper difícil, cheia de armadilhas, e o grupo quer apenas conversar e fantasiar e viajar pelo mundo e ter aventuras e acampar e ocasionalmente caçar para sua própria sobrevivência, bem, as expectativas têm que ser organizadas também. Então, nada é mais importante do que comunicação. Você precisa conversar com as suas pessoas e tratar elas como seus amigos, tratar elas como seus convidados. Todos na mesa são convidados uns dos outros, e o mestre é o mestre de cerimônias. Você precisa definir o ritmo e dar o exemplo. Cortesia dada é cortesia recebida, e respeito deve ser mútuo. O trabalho de todos é colaborar para que a aventura seja um sucesso. Então, como eu disse, depois a gente vai falar mais sobre diferentes tipos de aventuras e como você pode ajustar o seu grupo e o seu método de jogo para fazer todas elas funcionarem. Mas você quer jogar hoje, agora. Você pegou as regras e você tem um bom nível de entendimento do que está ali. Você acredita que se sente confiante para fazer o arroz com feijão, o básico do básico. Você tem um grupo de fichas prontas, você tem um grupo de amigos definidos para fazer a sua aventura, mas você não tem uma aventura. Bem, muito fácil. Uma aventura que dura apenas um dia, uma única sessão de jogo, seja ela de 2 a 4 horas em média, é uma aventura que você deve planejar na sua mente para cerca de 5 encontros. Mantenha esse número na sua mente. 5 encontros. Esse não é um número obrigatório. Nenhum número é obrigatório. Mas é um número sólido, prático, funcional e que já foi testado no passado. Então, se você não sabe por onde começar e precisa apenas de uma orientação para dar um primeiro passo, 5 encontros é um bom exemplo. Mas, afinal de contas, o que são encontros? Encontros são batalhas? Eu tenho que fazer o meu grupo lutar contra 5 tipos diferentes de inimigo numa única sessão? Isso não parece demais? Não. Encontros não são necessariamente apenas batalhas. Um encontro é qualquer tipo de desafio, um evento, um momento na história em que os jogadores podem mudar ou definir o curso de alguma coisa ou haver uma interação onde haja um índice maior do que o habitual de risco e recompensa. Uma armadilha é um encontro. Uma negociação apenas via diálogo é um encontro. Uma exploração ou investigação de uma sala que acaba de ser revirada por bandidos de todos os lados, isso é encontro. E claro, matar orcs, goblins ou cultistas malditos também é um encontro. Então, vamos começar uma aventura simples onde você vai planejar 5 encontros. Vamos dizer para este exemplo que nós estamos trabalhando com Dungeons & Dragons. Então, estamos trabalhando aqui com fantasia medieval. Um grupo de heróis que quer algo simples que possa ser concluído eficiente em apenas 4 horas. O que significa que nós não podemos ter muita margem de erro ou muita variedade. Nesse momento, é importante focar em algo com início, meio e fim. Pois se você deixar muitas pontas soltas, pode haver dificuldade em fazer com que as pessoas concluam a aventura de forma satisfatória, o que pode ser cansativo e dificultar o retorno das pessoas para aventuras futuras. Então, neste exemplo em particular, vamos dizer que vamos tratar com uma aventura em que a missão já está pré-definida. E isso também é muito importante. Quando a gente falou de expectativas da mesa, é importante que todos os jogadores estejam de acordo com a missão. Se vocês são aventureiros, então é importante que todo jogador na mesa tenha vontade de ir numa aventura. Isso é um pré-requisito.
Não adianta nada juntar 4 pessoas numa mesa e dizem: ah, sequestraram a filha do ferreiro, nós devemos ir até a toca dos goblins e resgatá-la. E um jogador diz: não, na verdade eu quero ir a outro lugar. E agora o ritmo da mesa quebrou e fica tudo um pouco desconfortável. Então, você não precisa revelar a aventura antecipadamente, mas conversar com todos. Olha, vamos apresentar a vocês uma missão. E é importante que todo mundo esteja disposto a seguir nessa missão e trabalhar juntos como uma equipe. Esse é a premissa básica. É um requerimento de educação até. Este é um pré-requisito básico. Ser colaborativo. Trabalhar juntos para construir uma aventura. O que acontecer depois, acontece. Então, ok, nós temos uma premissa básica. Vamos dizer que os jogadores começam a sua aventura num lugar clássico da fantasia de todo mundo, uma taverna. Um lugar onde fofoqueiros e trambiqueiros se reúnem junto com paladinos e guardas da cidade para trocar informação e bebidas. E então as pessoas às vezes ficam com a língua um pouco mais solta do que o habitual e falam um pouco demais, e os heróis que estão ali apenas de passagem, indo de lugar nenhum a lugar nenhum, porque essa é apenas uma aventura de um único dia, sem compromissos maiores, eles escutam a história de que uma caravana foi assaltada na estrada, e bandidos se esconderam numa caverna pouco depois da cidade. A aventura está definida. Ninguém sabe exatamente onde é tal caverna e a maioria das pessoas não se importa. Eles estão apenas de passagem por esse lugar, os guardas são corruptos e eles não querem nem saber se um grupo de bandidos pegou uma caravana no meio da estrada em lugar nenhum e roubou alguns sacos de grãos e alguns pedaços de ferro. Mas os heróis? Vem algo maior ali. Talvez os heróis tenham escutado rumores de que potencialmente um item mágico foi escondido no meio dessa caravana. E esses rumores estão espalhados por ali, mas ninguém acredita neles. Mas os heróis podem acreditar. Existem formas que o mestre possa dar essa inferência ao jogador através de percepção passiva, ou testes passivos, ou apenas inferindo informação a um jogador dizendo que aqueles rumores que ninguém acredita, para ele parece um pouco real demais. E assim, dessa forma, os jogadores têm uma missão. Eles devem ir até a caverna dos bandidos, resgatar o saque da caravana para salvar uma família que potencialmente possa precisar desse material por dinheiro, ou talvez apenas para ficar com um tesouro para eles mesmos. Essa também é uma opção. Com a premissa e a missão pré-definidas pelo grupo, você pode apenas fazer uma breve interação. Esse será o seu primeiro encontro, a fase de investigação. O grupo está na cidade tentando buscar informações. Aonde essa caravana foi assaltada? Quem são esses bandidos? Onde fica essa caverna, esse lugar deles escondido? Se bandidos se escondem, eles não querem ser achados. Então, potencialmente, não vai ser fácil saber aonde eles estão. Mas, nós estamos numa taverna? Quem poderia nos dizer que talvez um desses bandidos não esteja na taverna? Bebendo um pouco demais, talvez porque de repente ele conseguiu um pouco mais de dinheiro do que o habitual e está celebrando de uma forma mais fanfarrona e despreocupada. Os heróis aqui têm múltiplas opções. Perseguir o bandido bêbado e tentar achar o caminho até a base dele? Tentar ficar amigável dele e tentar voltar junto com ele para a base? Até numa premissa simples, os caminhos são muitos. O importante aqui é que o mestre do jogo baixe a guarda e permita os jogadores avançarem com qualquer plano que eles desejem. O importante aqui é nós avançarmos com a história, porque o nosso objetivo não é explorar a cidade, mas sim chegar na base dos bandidos. Uma vez definido por qualquer método que os jogadores sintam vontade de alcançar, o mestre pode fazer alguns testes e algumas dificuldades no caminho, e talvez o bandido se assusta no meio do caminho e foge em busca dos colegas no caminho, ou tenta guiar eles para uma emboscada, ou apenas é convencido a levar eles até a base dos próprios bandidos em questão. O mais importante aqui é que os jogadores precisam se sentir validados. É importante que as pessoas sintam que elas têm agência e controle. Nós estamos aqui invariavelmente criando uma aventura que é um corredor, mas é importante a verossimilitude de criar um corredor que parece um mundo aberto. Para isso, o mestre deve saber guiar a mesa, conduzir os jogadores. Várias estradas levam a um único caminho. Nós queremos ir da cidade até a base dos bandidos, e nós temos uma pessoa capaz de nos levar do ponto A ao ponto B. O que vai acontecer entre os dois lugares depende dos jogadores. Aqui nós temos um segundo encontro que nós podemos aplicar. Existem variantes que nós podemos realizar aqui. Talvez se o bandido que está guiando os jogadores desconfia deles no meio do caminho, ele pode tentar guiar eles para uma emboscada.
um caminho seguro que os bandidos têm escondido numa floresta próxima, que eles sabem que quando alguém está passando por lá é porque um deles foi capturado, e assim eles têm como atacarem quem capturou um deles e manter o grupo deles em segredo. Um plano inteligente para bandidos que vivem perto da cidade e querem evitar a lei. Ou talvez, no meio do caminho, goblins atacam os grupos. Tanto o bandido quanto os heróis. E agora não apenas os heróis têm que matar os goblins, como também proteger o bandido, ganhando a confiança dele no caminho, o que facilita eles a entrarem na base dos bandidos depois. Ou talvez apenas através de alguns diálogos sociais, o bandido leva eles até a base. E uma vez chegando lá, os heróis descobrem que se não houve conflito no caminho, o mestre pode colocar conflito na chegada da base, pois haverão guardas na frente da base dos bandidos. E nesse momento é o nosso segundo encontro. Tecnicamente falando, terceiro. Mas você entendeu. Quando os heróis chegam na base dos bandidos, a guarda, fazendo a vigília da noite, desconfia de umas pessoas que eles nunca viram antes, de repente chegando com um deles. Será que é um grupo rival? Será que são homens da lei vindo prender todos eles? Existe aqui um desafio social. Usando um pouco de lábia e subterfúgio, os heróis devem convencer que estão ali com o propósito de entrar naquela base. Ou talvez um caminho alternativo surge, e os heróis podem optar por eliminar o bandido no meio do caminho e observar a base da distância para tentar verificar se existem mais bandidos. E aí eles observam que há de fato guardas, e esses guardas estão numa patrulha. E aí você, como mestre, pode guiá-los, dizendo a eles que se eles observando por algum momento, eles veem que os guardas saem, talvez para mijar no mato. Ou talvez apenas para patrulhar o perímetro ao redor, deixando a frente desprotegida. Assim nós criamos mais de um caminho para chegar no mesmo tipo de conflito e o mesmo tipo de encontro. Apenas avançando até a base dos bandidos, os heróis podem iniciar um desafio social de negociação e tentar mentir, enganar para tentar invadir a base, ou apenas lutar diretamente, ou apenas aguardar estrategicamente, vendo os inimigos se afastarem e permitindo eles avançarem. Assim, concluído o nosso terceiro desafio, finalmente os heróis se encontram dentro da base dos inimigos. Território inimigo. E aqui é ok você subir um pouco o nível de desafio. Afinal, nós estamos no meio do segundo ato dessa pequena jornada e os nossos heróis agora estão num lugar extremamente perigoso. Existem bandidos nesse lugar, talvez num número maior do que o dos heróis. E claro, eles são novatos aqui. Ninguém vai confiar em pessoas armadas que chegaram numa base dos bandidos logo depois de um assalto e de repente quer se juntar a eles. Nesse momento, os jogadores podem talvez tentar se enturmar com os bandidos ou apenas tentar se posicionar de forma a isolar eles nas diferentes bases, nas áreas da base deles e tentar eliminar eles em grupos menores, ou uma batalha maior pode apenas acontecer. Nesse caso, é importante que o mestre saiba passar para os jogadores um senso de risco iminente. Obrigue os seus jogadores a se renderem e eu garanto a vocês, como alguém que joga RPG de mesa há mais de 20 anos, nunca vai dar certo. Obrigue os seus jogadores a se renderem e eles jamais vão se render. Agora, persiga os seus jogadores e talvez eles resolvam se render para evitar serem incriminados, como aconteceu na primeira aventura do Guia da Aventura. O mais importante aqui é que os jogadores tenham percepção do volume de perigo à frente deles. Eles chegaram com um bandido, sabem que tem mais alguns lá fora. Quando eles chegam na primeira área, eles encontram talvez mais um ou dois e escutam falar que existem mais 3 no fundo. Somando todo mundo, é um número maior do que os heróis possivelmente poderiam ser capazes de lidar no nível 1 ou no nível 2. Então eles têm que ser inteligentes. Saber se eles de fato têm aqui nessa base o tesouro roubado da carruagem, como pegá-lo e como ir embora. Nessa hora é bom separar os bandidos. Dar aos jogadores a oportunidade de trabalhar de forma estratégica. Talvez os bandidos são separados em pequenos grupos, parte contabilizando e separando o tesouro em pequenas porções, o lorde dos bandidos numa outra cidade que pede o seu pedágio para ceder as estradas para aquele grupo de criminosos. Talvez parte é do líder, parte é da contabilidade da gangue e parte vai para as pessoas que trabalham para aquela gangue. Então tem que ter alguém que separe e controla esse tesouro. Da mesma forma, alguém tem que fazer vigília, alguém tem que fazer a proteção, alguém tem que fazer a comunicação. Organizações criminosas começam por essa palavra, organização. Deve haver uma estrutura, e onde há estrutura, há compartimentalização. Então, da mesma forma que nós temos uma aventura com 5 encontros, a sua dungeon, a base dos bandidos, deve ter
5 salas. De novo, esse é um número testado e verificado por quem joga RPG. Não é um número obrigatório. A sua primeira dungeon pode ter 1, 2, 10, 20 salas, infinitas salas. Uma torre de 20 salas de 5 torres em 5 níveis. À vontade. Mas, para uma aventura de uma tarde, uma dungeon com 5 salas funciona. A sua entrada, o seu dormitório, a sua área de contabilidade, talvez com armadilhas para proteger o tesouro ou algo contra algum bandido traidor do grupo, a sala do chefão e talvez uma sala de recreação ou geral para que as pessoas possam trabalhar e planejar. Lugar simples de planejar. Não precisa ser nada complicado. Uma folha A4 e um lápis, você consegue fazer isso e mostrar para os jogadores. Não precisa gastar dinheiro com mapas complicados, não precisa de aplicativos de internet para fazer isso. Folha e papel. Funciona perfeitamente. Então agora que nós sabemos que existem alguns bandidos espalhados entre 5 cômodos nessa uma dungeon, os jogadores podem começar a explorar essa dungeon ou mantendo o disfarce deles, ou efetivamente, estrategicamente, separando, conquistando e eliminando os bandidos. Invariavelmente, à medida que os jogadores vão avançando em sua aventura, eles vão encontrar um pequeno desafio à frente deles. Será que nós lidamos com o chefe dos bandidos, capturamos ele, vivo ou morto, e trazemos de volta para a cidade para sermos conhecidos como heróis? Ou será que a gente invade aquela sala do tesouro para efetivamente pegar o tesouro para nós, devolver para a cidade ou ficar com ele? 2 opções nos levam ao nosso 4º encontro. E potencial 5º, onde os heróis indo para a sala do tesouro antes ou depois de lutar contra o chefe dos bandidos, pode ter que lidar com armadilhas, que é mais um tipo de encontro. E essa armadilha pode ser uma armadilha simples, pode ser um alarme que aciona pela base, tocando uma sineta que alerta todos os bandidos que ainda estão vivos e que vem até o grupo, recompensando o grupo caso eles tenham eliminado múltiplos bandidos, dizendo que eles não serão pegos por um grupo grande porque o alarme funcionou para ninguém, fazendo os jogadores se sentirem inteligentes. A estratégia deles funcionou. Recompense os seus jogadores por planos bem feitos. Deixe eles se sentirem os astros da história. A aventura é deles. O mestre está ali para guiar aquela aventura e fornecer os desafios adequados para que todos se divirtam. Isso não quer dizer que falha não é parte da aventura. Mesmo numa aventura de primeiro nível, é até possível que o jogador que seja irresponsável possa vir a morrer. Faz parte do risco. Mas se é a sua primeira aventura, eu sugiro você pegar um pouco mais leve. Seja tranquilo. Nós vamos falar sobre morte de personagens e o valor dela num outro vídeo no futuro. Da mesma forma, se os seus jogadores optaram por não combater ninguém e tiveram grande sorte em lábia e apenas navegar esse ambiente de forma totalmente segura, com 0 combates, o alarme seria uma ameaça extremamente perigosa. Mas você tem outras opções aqui. Você pode trabalhar com uma armadilha de sono. Um simples gás de sono que dispara de uma fechadura, nocauteando o ladino ou o bardo do grupo, ou o mago, ou até mesmo o guerreiro, deixando o grupo em pânico. Não apenas eles têm um aliado agora que está inconsciente, mas uma armadilha foi disparada e talvez algum bandido nessa base possa perceber. O grupo tem que agir de forma rápida e concisa para evitar uma catástrofe. Armadilhas não precisam ser letais para serem tensas. E isso é muito importante também. Invariavelmente, com sucesso ou com falha, o grupo pode conseguir o tesouro ou apenas ter que lutar pela própria vida. E assim, num combate final, num glorioso final de aventura, eles enfrentam os bandidos e nesse momento você pode jogar um plot twist. Quem sabe, junto dos bandidos e seu chefe, o mercador que fingiu ser sequestrado, na verdade era um membro infiltrado, tentando apenas guiar caravanas para que elas fossem sequestradas de propósito para que ele também conseguisse o tesouro. Ele apenas fingia sofrer os sequestros. Pode acontecer, dizendo que existe um mundo de aventuras maior além do horizonte ao qual vocês podem revisitar num outro momento. E assim, numa boa batalha contra 2 ou mais inimigos, os heróis podem triunfar nessa simples aventura e agora decidir o seu destino. Será que eles vão perseguir esse mercante, esse mercador infiltrado que fingiu ser mercador, para na verdade era um bandido, e ir denunciar ele para a guarda da cidade, ou ir até o mestre da guilda dos comerciantes para denunciá-lo? Será que eles vão ficar com o tesouro para eles e eles mesmos se tornaram uma gangue na região? Será que eles vão retornar para a cidade e serem apresentados como heróis?
Mesmo numa aventura simples, 5 encontros, uma dungeon de 5 salas. Múltiplos finais e caminhos são possíveis. Nenhum deles é complicado, nenhum deles requer livros caros, nenhum deles requer miniaturas caras, ou programas de internet, ou nada especial. Imaginação, criatividade, comunicação, papel e lápis. É só o que você precisa. Uma simples aventura que pode ser concluída em uma única tarde com um grupo de amigos que vai ter uma história para contar. Assim, você dá os seus primeiros passos no mundo RPG. E num próximo vídeo, a gente pode falar sobre isso também. Ou sobre o que vocês quiserem. Então por que você não me deixa saber nos comentários logo abaixo que outros tópicos sobre jogar RPG de mesa você gostaria de mais informação sobre? Me diga logo abaixo e o Guia da Aventura está aqui para ser o seu guia para a sua aventura. O meu nome é Araújo, muito obrigado por nos assistir e até o próximo capítulo.